Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês mais uma vez, né? Infelizmente gravando, queríamos estar pessoalmente reunidos, né, como igreja, porque isso é muito bom. Parte da nossa cultura, para não dizer a totalidade dela, né, se resume justamente nisso, no estarmos juntos, no estarmos congregando, no estarmos cuidando uns dos outros, nos amando, né? Essa é a cultura cristã, essa é a cultura que Jesus deixou para nós e com certeza todos nós estamos sentindo muita falta disso, mas a igreja está orando, estamos nos posicionando em fé, crendo que essas aflições que temos passado nesses dias através desse vírus, desse coronavírus, né, isso vai passar. Quero te lembrar que no mundo nós teremos aflições, Jesus foi quem disse isso. O que nós temos que fazer é permanecer firmes em nossa fé, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos ter a paz de Deus em nosso coração para compreendermos esse tempo. Quero te lembrar que aquele que não conhece as Escrituras, que não conhece a palavra de Deus, esse anda em temor, porque ele não entende as coisas que estão acontecendo, né? E tem aqueles que ainda colocam a culpa em Deus, né? Fazem aquela pergunta, se Deus existe, por que esse mal está operando, por que tudo isso está acontecendo? Não é a questão de que é a vontade de Deus com que o mal, com que uma pandemia nesse sentido venha acontecer. Não é uma questão de ser a vontade de Deus estar permitindo ou não. É uma questão de que o mundo que caiu juntamente com Adão em pecado passa por aflições. E essa pandemia é um tipo de aflição que assola todo mundo. Não é a primeira e nem vai ser a última. Existem outros tipos de aflições que já estão acontecendo no mundo inteiro há muito tempo, como, por exemplo, fome, miséria, pobreza, perseguição cristã. Muitas coisas estão acontecendo neste mundo, o qual nós podemos relatar aqui ou listar como sendo aflições que o mundo passa. Então, essa é mais uma. O problema é que ela foi muito aguda, ela foi muito pontual. Ela fez com que todo mundo parasse. A melhor forma de combater esse vírus, combater este mal nesses dias, é justamente nesse ponto, né? A reclusão das famílias em casa, das pessoas, a proibição de movimentação. Isso com certeza atinge diretamente a igreja. Como eu disse, o ponto maior, o ponto mais forte, a maior característica da igreja de Jesus é justamente a comunhão dos filhos de Deus. Há poder de Deus na comunhão, há unção de Deus na comunhão, há crescimento, há frutificação, enfim, a obra de Deus, o reino de Deus avança justamente nesse ponto, onde há comunhão em amor. Então, eu creio que em nome de Jesus, o mais rápido possível, nós estaremos de volta, tendo a nossa comunhão, tocando de volta, né, tomando novamente os nossos trabalhos, colocando em prática aquilo que começamos no começo do ano e vamos dar sequência, né, às nossas práticas religiosas, aquilo que estamos fazendo ali como igreja. Amém? Dentro dessa situação da prática, né, porque é o que temos ensinado esse ano, nesses últimos dias, nesses últimos, né, domingos, nas últimas gravações, temos falado sobre a prática da nossa espiritualidade, a prática da nossa religião. Então, hoje eu quero falar acerca da prática da palavra de Deus. Eu quero continuar ainda nesse assunto, porque você está tendo muito tempo, vamos dizer assim, para colocar em dia as coisas na sua vida. A sua vida espiritual, a sua vida conjugal, a sua vida familiar, né, a sua vida com o seu relacionamento com os seus filhos. Então, agora, a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, ela é fundamental na vida do Filho de Deus, na vida do cristão, na vida daquele que ama o Senhor acima de todas as coisas. Então, eu queria compartilhar algo com você que está em Tiago, capítulo 1, versículo 19, do 19 ao 27, repetindo, Tiago, capítulo 1, do 19 ao 27. Abra sua Bíblia para nós lermos essa passagem, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Versículo 22.
E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. 3 coisas aqui Tiago ele lista nesta passagem. Ele fala sobre a ira, sobre o ouvir e sobre o falar. Quero falar desses 3 pontos com você hoje. Sobre a ira do homem, sobre o ouvir e sobre o falar. A ira está no versículo 20. Ali diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Justiça de Deus é a própria palavra de Deus. É onde nós entendemos a vontade de Deus. A justiça de Deus são as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Quando o homem ele é obediente aos princípios, aos mandamentos, quando ele entende a palavra de Deus, ele passa a entender também a vontade de Deus. É esse o ponto. Uma vez que eu entendo a vontade de Deus, agora eu conheço a justiça de Deus. Em paralelo a isso, nós temos a justiça do homem, a nossa justiça, a nossa Constituição, brasileira. A nossa Constituição ali diz o que nós temos que fazer e o que nós não devemos fazer. Por exemplo, se nós cometemos um crime, nós precisamos pagar por esse crime. Então, se você rouba uma pessoa, ou comete um delito nesse sentido, você precisa pagar por isso. Por quê? Porque a lei determina que isso precisa ser assim. E a própria lei, ela diz como será o pagamento dessa situação. Assim é a justiça de Deus. O Senhor nos mostra a sua vontade. Ele nos dá os seus mandamentos e Ele espera que nós obedeçamos. Se uma vez que nós entendemos a vontade de Deus e praticamos, a própria palavra diz que nós seremos bem-aventurados em nosso feito. Agora, se nós não entendemos e não praticamos, não adianta de nada. Não adianta de nada. Então, a ira do homem, ela não consegue operar essa justiça de Deus. Pelo seguinte fato: a ira do homem, ela funciona como um gatilho. Um gatilho, Quando o homem está com raiva, ele passa a ter vários comportamentos que nós podemos listar como pecado. Por exemplo, ele comete violência, ele comete xingamentos, ele comete alguns maus tratos, principalmente com pessoas. E tudo isso é pecado. Então, quando eu conheço a vontade de Deus e coloco em prática a vontade de Deus, eu consigo fugir dessas coisas. Porque eu entro em um lugar de equilíbrio. A Bíblia chama isso de domínio próprio, que é listado como um dos frutos do Espírito Santo. O domínio próprio, ele vem sobre a minha vida, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela vem sobre a minha vida, e uma vez que eu entendo a vontade de Deus, eu passo a ter temor, porque eu passei a amar a Deus, e eu não quero praticar aquilo que desagrada ao Senhor. A minha vida passa a ser de fuga do pecado. Então eu sei aquilo que não agrada a Deus, eu começo a fugir dessas coisas. Eu sei que a ira, ela não opera a justiça de Deus. Então, uma vez que eu fico irado, porque não tem como controlar isso também, isso é do homem. A ira, ela é do homem. Tanto que em Efésios diz, você pode até ficar irado, mas você não deve pecar. Ireis, mas não pequeis. Então, o não pecar é um mandamento. Então, uma vez que eu sei disso, e eu me coloco como um homem de Deus, como maduro na fé, eu não vou pecar. Então eu vou fechar a minha boca.
Eu não vou xingar, eu não vou usar de maus tratos com as pessoas, eu não vou xingar como muitos fazem. Porque essa minha ira, ela não vai operar a justiça de Deus. Que é o lugar, que é o trilho que eu preciso andar nele. Eu preciso andar na justiça de Deus e não na justiça do homem. Porque uma vez que eu fico irado, eu me coloco no direito de expressar a minha ira, de buscar a minha própria justiça. E não é o melhor para a minha vida. Olha o que diz em Tiago, capítulo 5, um pouco mais para frente aqui, desse mesmo livro 16. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Olha só, a oração do justo. Você já parou para pensar por que muitas vezes você orou e às vezes essa oração ela não surtiu efeito algum? Você já parou para pensar se você tem exercido a justiça de Deus ou a sua própria justiça? É esse o ponto. Quando eu me coloco debaixo da justiça de Deus, aí sim, a palavra não tem como fugir de mim. As bênçãos não tem como fugir de mim. As coisas vão acontecer naturalmente. Então, primeiro ponto, a ira do homem não opera a justiça de Deus. O segundo ponto, versículo 22, o ouvir. Aqui Tiago está falando sobre ouvir. Só que ele traz uma abordagem aqui, uma exortação sobre o não cumprir a palavra de Deus. Ele diz o seguinte: o que adianta ouvir a palavra de Deus e não cumprir a palavra de Deus? Então é esse o ponto. Qualquer um pode ouvir a palavra de Deus. Eu quero te lembrar que nos dias de Jesus, milhares de pessoas ouviram a pregação de Jesus, ouviram a palavra de Jesus. E no final de tudo, ali na cruz, eles tinham ali apenas algumas pessoas. João, Maria, mãe de Jesus, e algumas mulheres estavam ali com Jesus. Todos os seus discípulos, seus apóstolos, fugiram, e a maioria das pessoas ali que ouviram a pregação de Jesus, muito poucos deram a resposta certa. Então, somente ouvir o Evangelho, somente ouvir a palavra de Deus, ela não pode te ajudar. O que causa um efeito de transformação na sua vida, eu quero te lembrar que o Evangelho ele não vem para te melhorar, mas ele tem um propósito de transformar a sua vida, mudar a sua vida. O ouvir e o praticar a palavra de Deus. É esse o ponto. Eu colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo, entendendo, e agora eu vou aprender. A maioria das coisas nós aprendemos praticando, colocando em prática. Você aprende a nadar nadando, você aprende a jogar bola jogando, você aprende a andar de bicicleta andando, e você aprende a ser um cristão praticando a palavra de Deus, estando em comunhão com os irmãos, estando na igreja, vindo para as orações, vindo para as convocações, estando e se expondo a essas práticas, juntamente como corpo de Cristo e, é claro, com a sua família. Então não basta só ouvir, eu preciso colocar em prática a palavra de Deus. Aquele que pratica a palavra de Deus está praticando a verdade. Eu quero te lembrar também que tudo que existe, toda a criação de Deus, ela foi feita através da palavra de Deus. A base que sustenta toda a criação de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade, tudo é sustentado pela verdade. Então a palavra, ela é suficiente para te abençoar. Uma vez que você é praticante da palavra, obediente à palavra, a própria palavra, ela te procura para te abençoar. Não tem como Deus, a palavra, não tem como a justiça, não tem como as coisas, as bênçãos de Deus, elas errarem o alvo a seu respeito. Elas vão acontecer na sua vida. Amém? Então não apenas seja um ouvinte na igreja, na célula, nas reuniões, mas seja um praticante. Nós praticamos a nossa religião, a nossa espiritualidade, nós vivemos a nossa cristandade, é da porta para fora da igreja. Nós nos reunimos ali no domingo, nas reuniões ou na célula, nós nos reunimos para celebrar a nossa salvação, para celebrar, para termos comunhão uns com os outros, celebrar a presença de Deus como família. Agora, nós praticamos essa verdade na veia mesmo, é em casa. É no nosso dia a dia, é no nosso trabalho. Então seja um praticante também. Quem é você quando não tem ninguém te vendo? Quem é você no quarto fechado, escuro? Quem é você quando somente os olhos de Deus estão sobre a sua vida? Amém? Então não seja somente um ouvinte, seja um praticante da palavra de Deus. E por último, o falar. Primeiro ele fala da ira, depois ele fala do ouvir, remetendo ao não somente ouvir, mas o praticar, e agora ele fala no versículo 26, sobre o falar, sobre o refrear a língua.
eu achei melhor ler essa passagem, toda ela com você, para que nós possamos ter um entendimento melhor, porque eu acho muito interessante a explicação de Tiago, a forma com que ele aborda essa passagem do refrear a língua. Leia comigo o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade dele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de tão grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha só. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Olha como é interessante o versículo 9 e o versículo 10. Com a mesma boca bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens. No versículo 10, da mesma boca procedem bênção e procedem maldição. E aqui no final ele diz como pode, de um mesmo manancial, você deve conhecer alguma mina, né, alguma fonte de água ali da natureza, como pode de um manancial jorrar água doce e água amarga? Como pode? Como pode essa duplicidade? Como pode essa anomalia? Tiago, ele não consegue entender. Então ele coloca a nossa língua, irmãos, como membro do corpo que ele é influenciado pelo inferno. Agora, como eu falei agora há pouco do domínio próprio, cabe a você refrear a sua língua. Cabe a você refrear a sua boca. Que a sua boca não seja manancial de maldição, mas de bênção para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, aonde quer que você esteja. Paulo diz à igreja, eu quero que os homens estejam com as suas mãos santas estendidas, abençoando em todo o lugar. Como eu falei agora há pouco sobre o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sustenta todas as coisas. A palavra de Deus, ela é a verdade. E nós, como procuramos viver a justiça de Deus, fugindo da ira, colocando em prática aquilo que aprendemos, agora nós precisamos refrear a nossa boca, porque pode ser que durante muito tempo, pelo fato de não conhecer a Deus, você usava a sua boca como fonte de maldição. E às vezes nem percebia, porque nós somos produto do meio. Aquele que está no mundo vive como o mundo dita as regras. Então no mundo é normal xingamentos, palavrões, gírias, palavras torpes. Agora, uma vez que nós somos filhos de Deus, andamos na justiça de Deus, praticamos a justiça de Deus, vivemos em comunhão como o corpo de Cristo, como pode agora eu ser um agente do inferno? Como a minha boca agora pode ser inflamada pelo inferno? É algo para se pensar. E o que Tiago está chamando a atenção aqui são coisas que nós precisamos fazer. Sou eu que tenho que me atentar para essas coisas. Porque eu não posso controlar quando eu estarei irado, mas eu posso controlar a minha ira. Eu posso, muito bem colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo. Quero te lembrar que nós temos hoje várias fontes para ouvir a palavra de Deus, temos internet.
né? Temos a própria Bíblia, temos a nossa igreja, temos a célula. Então a palavra de Deus hoje ela é pregada, irmãos, né, de uma forma diversa. Então, muitas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, mas somente aqueles que praticam entram dentro da vontade de Deus e são abençoados por Deus. Então sou eu quem tenho que colocar em prática. E por último, eu também tenho que refrear a minha língua, eu tenho que controlar a minha boca. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Uma vez que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que buscar esse domínio próprio. É um exercício que eu pratico todos os dias. É um exercício. Então não adianta, Senhor, me dá, né, domínio próprio. Glória a Deus. Ora, peça domínio próprio. Sabe o que vai acontecer? Deus ele vai te colocar em situações para que você exercite o seu domínio próprio. O domínio próprio é como se fosse um músculo que precisa ser exercitado. Então, guarde a sua língua. Refreie a sua boca, que ela não seja canal de maldição, mas de bênção. Olha só o que diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Quero te lembrar que existem vários versículos que falam a respeito desse assunto na palavra de Deus. Então que você possa meditar e refletir acerca, né, sobre a ira, né, que onde aponta para a justiça de Deus, sobre o ouvir, que não basta só ouvir, mas que eu tenho que praticar a palavra de Deus, e sobre aquilo que sai da minha boca. Amém? Que a vontade de Deus seja completamente, né, feita na sua vida. Nós precisamos colocar em prática aquilo que sabemos, aquilo que aprendemos. Qual é o problema do crente velho? Ele sabe demais e pratica pouco. Qual é o problema do crente novo? Ele sabe pouco e pratica pouco. É uma regra isso? Claro que não. Mas eu já ouvi isso de algumas pessoas. Não, pastor, eu não sei ainda, eu quero muito aprender. Passa-se o tempo, essa pessoa ela consegue caminhar aprendendo alguma coisa, mas quando você olha para a prática, né, a prática ainda fica a desejar. O crente velho, você vai conversar com ele, muitos infelizmente já estão até com o coração fechado, no sentido, não, isso eu já sei, não, isso eu já sei, não, eu já fui líder, eu já fui até pastor, isso eu já sei, isso eu já sei, mas não se deixou ser tocado por aquilo que sabe e entrar na prática daquilo que sabe. É isso que transforma as nossas vidas. O conhecer a palavra de Deus e o praticar a palavra de Deus. Controlando os meus ímpetos, praticando a verdade e refreando a minha língua. Na verdade, eu não vou refreá-la, eu vou passar a usar ela de uma forma diferenciada agora. Ao invés de lançar maldições, eu irei abençoar. Amém. Então, que Deus te abençoe, que você se levante nesse dia, nesse início de semana que começa amanhã e você passe a meditar nisso. Coloque em prática aquilo que você sabe. Ouça a palavra de Deus e pratique. Né? Seja mais manso e humilde de coração. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Eu queria orar por você agora, um minutinho para encerrarmos dessa ministração. Amém? Senhor, muito obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro por tua igreja e declaro sobre a vida dos teus filhos a bênção do Senhor. Que em nome de Jesus nós sejamos daqueles que praticam a palavra do Senhor e não sejamos apenas ouvintes. Que em nome de Jesus nós sejamos daqueles que controlam a sua ira. Que em nome de Jesus nós sejamos daqueles que refreiam a boca, não lançando palavras de maldição, mas palavras de bênção. Em nome de Jesus eu declaro o Espírito Santo te fortalecendo, eu declaro o Espírito Santo agora abençoando a sua vida em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, que o Senhor seja contigo, com a sua casa e que em nome de Jesus a saúde e a vida te alcancem e que você prospere em tudo que você fizer. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.